Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. E a gente está estreando um novo quadro aqui no nosso canal, no Clube da Manutenção, que é o React a algumas publicações, posts do LinkedIn, alguns vídeos também, se for o caso. Esse vai ser o primeiro, é a estreia. E não sei vocês, mas eu já me deparei várias vezes com algumas publicações no LinkedIn, até no Instagram também, mas mais no LinkedIn mesmo, onde aquilo não fazia muito sentido, né, ou era uma publicação confusa, ou era algo que continha, meias verdades, ou não tinha tanto sentido, ou simplesmente estava errado de fato, né. O mal explicado ou mal fundamentado não importa, então isso acontece. Então a gente tem que entender que uma das maneiras das pessoas aparecerem nessas redes sociais é publicando, né. E fazendo posts, que nem a gente chama, e não necessariamente esses posts eles são, verdade ou eles são, coisas que têm algum tipo de fundamento teórico ou prático, né, às vezes não tem nem fundamento teórico, às vezes não tem nem fundamento prático. Bom, e como isso às vezes incomoda um pouco, né, e ficar, discutindo em rede social não é uma coisa que eu tenho por costume. Eu vou resolver trazer aqui para o canal para a gente tentar esclarecer alguns pontos, né, deixar tudo bem claro, tudo bem explicado. E vocês se depararem com alguma coisa assim, quiser me mandar, pode me mandar, que eu incluo aqui nesse quadro para reagir a essas publicações ou vídeo. Bacana? Bacana. Então, o primeiro react que a gente vai fazer é esse, ó, o 01. Backlog é o quê? Então, para vocês entenderem, né, isso começa com essa publicação aqui, semana passada, que apareceu para mim, né, vê que eu não sou conectado com essa pessoa aqui, onde essa publicação aí já atingiu muita gente, né, tem mais ou menos 125 pessoas reagiram aqui, 13 comentários, alguns comentários são do próprio autor, etc. E aqui a gente tem um gráfico que está dividido nessa escala aqui, não está bem claro o que que é, né, mas aqui está em semanas, né, 14, 15, 16, 17, 18, e muito provavelmente esse gráfico não é real, ele é uma criação para fazer o post, até porque a carga de backlog geralmente ela é, em HH e seria muito maior do que 7, que 5, né, então seria 7.000, 6.000, algo assim, né, não sei. Bom, mas do que se tratava o post, né? O post se tratava de tentar esclarecer uma confusão que, nas palavras do autor, muita gente faz, que na realidade para mim é uma coisa bastante nova, porque eu nunca vi ninguém confundindo essas coisas e também, não conheço esse termo ordem pendente como um termo, eh, usado muito no Brasil, né. A ordem pendente no significado que ele dá aqui, mas o que que ele diz, né, ele fala que pergunta se você sabia, né, a rede de contato deles, que ordem pendente não se chama backlog. Então, ordem pendente não é backlog. Então, o que que pressupõe? Pressupõe que muitas pessoas confundem ordem pendente com backlog, por isso que ele vai esclarecer para as pessoas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ele continua o post e eu vou ler para vocês. Então: "Você sabia que uma ordem pendente não se chama backlog?" Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar por que isso acontece. Comumente conhecemos a OS não executadas, as OS não executadas como backlog. Entretanto, essa nomenclatura não está tecnicamente correta. O nome correto é OS pendente, não é backlog. Que significa OS com planejamento, OS com recursos disponíveis, OS com materiais disponíveis. Assim como no OEE, se eu tenho material, planejamento e o ativo, nada justifica a parada do ativo. O mesmo vale para uma OS. Se eu tenho todos os recursos, nada justifica sua não conclusão.
Então, o que é backlog? Basicamente, o backlog é um indicador que mede a capacidade de cumprimento de OS de uma equipe de manutenção. Inclusive, é realmente um indicador interessante para justificar uma contratação. Eu já consegui justificar uma contratação usando esse indicador. Baseado no SMRP, né, da sua sexta edição, backlog total é igual trabalho pronto dividido pela capacidade da equipe. Trabalho pronto são as horas de serviços planejadas, prontas a serem executadas com os recursos necessários, mas não executadas. Capacidade da equipe podemos entender calculando. Capacidade líquida é igual, ser igual, não 2 pontos. Capacidade bruta menos compromissos diretos e indiretos. Compromissos indiretos são férias, treinamento, reuniões e outros no mesmo sentido. E compromissos diretos são OS não planejadas, como a média do tempo em corretiva semanal. Agora que sabemos como calcular, vou te dizer como medir e saber se está saudável. Basta entender se o backlog está entre 2 a 4 semanas. Isso significa estar dentro dos parâmetros coerentes. É recomendado medir semanalmente. Fora desses níveis, você pode ter problemas. Um backlog muito baixo demonstra que a equipe está sobrecarregada. E um backlog muito alto é um sinal de aproveitamento incorreto da mão de obra. Te deixo um desafio analisando o gráfico abaixo, qual seria a primeira análise que você faria. E acaba aqui, né, o post do nosso amigo aí, que eu não lembro o nome, não sei quem é também. Bom, vamos lá então. Vamos tentar entender aqui, primeiro, vamos dividir por partes esse negócio aqui. Vou pegar uma caneta aqui. Vamos dividir por partes. Vamos pegar essa parte aqui primeiro. Isso aqui é uma análise textual. Bom, aqui ele está dizendo que backlog não é OS não executado. É, de fato é. Backlog é OS não executado. É o acúmulo de serviço. OS e SS, né? Ou nota, né? Então, backlog é acúmulo de serviço. Então, backlog significa acúmulo, né? É uma palavra em inglês que significa acúmulo. O que eu acho que ele confunde é que OS pendente, né? Desculpa, ele está chamando aqui, ele está dizendo que uma OS pendente é uma OS que já está planejada, já está com recurso disponível, já está com material disponível. E aqui ele está chamando isso de OS pendente. Ok, isso pode ser chamado de OS pendente. Ó, essas OS estão pendentes de serem executadas, né? Ok. Mas isso de maneira nenhuma elimina elas do cálculo do backlog, porque ele mesmo reafirma aqui, ó, que essa OS que está pendente, ela está com planejamento, com recurso disponível, com material disponível. Um trabalho pronto. Que esse trabalho pronto são ordens de serviço, ó, planejadas, prontas para serem executadas. Então, as ordens de serviço, seja a nomenclatura que tu der para elas, elas fazem parte do backlog. Exatamente o que ele disse aqui. Então, ele está contradizendo-se, né? Porque o trabalho pronto aqui, ó, trabalho pronto são as ordens de serviços planejados, prontos para serem executados. OS pendentes são OS com planejamento, com recurso disponível, com material disponível. Então, isso aqui é uma OS, é um trabalho pronto. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que muitas pessoas acabam se confundindo. Tu fica criando um monte de nomezinho e tu começa a te perder. Aqui ele chamou de OS pendente, lá ele chamou de trabalho pronto. Por que isso acontece às vezes?
Tu não tem, escuta isso que eu vou te dizer, tu não tem ancoragem teórica na realidade. E aí tu começa a te confundir. Então tu não sabe o que significa o S pendente na realidade. Tu não sabe o que significa backlog na realidade. Tu sabe o que significa conceitualmente, num texto, etc. E aí tu começa a trabalhar com texto, tu começa a chamar as mesmas coisas de nomes diferentes. Por quê? Porque tu não tem uma ancoragem real. Eu posso ficar divagando sobre conceito de caneca sem conhecer uma caneca, sem nunca ter tomado um café numa caneca. Né? Então, apesar de backlog ser um conceito um pouco abstrato, ele não é tanto. Quando tu olha lá dentro da tua lista de notas, né, no SAP, outras solicitações de serviço no SIGA, tu vê aquele bolo de solicitação lá, umas 500 solicitações que tu não conseguiu nem tocar em teu planejador, sabe que aquilo ali é backlog. É um acúmulo de serviço futuro que tu vai ter que trabalhar. Então, essa ancoragem, na realidade, acaba gerando esse tipo de confusão. Mas vamos avançar aqui. Então, o que dá para entender aqui? Bom, uh, isso aqui não é backlog, isso aqui é backlog, só que sim, ele está confundindo banana com maçã, na minha interpretação. Bom, agora vamos pegar essa parte aqui. Eita, essa canetinha aqui, né, toda estranada. Assim como no AE, se eu tenho material, planejamento e o ativo, nada justifica a parada do ativo. O mesmo vale para o OS. Se eu tenho todos os recursos, nada justifica a sua não conclusão. Eu não consigo entender em que momento OE e ordem de serviço estão em algum nível de análise em pé de igualdade que consiga fazer uma comparação entre os dois. Né? OE é um indicador que mede a eficiência dos equipamentos de uma indústria. Né? Ele é usado para calcular a capacidade produtiva de uma empresa, identificar perdas e oportunidades de melhoria. Né? Então, Overall Equipment Effectiveness. O que a gente tem que entender é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou é um indicador que mede qualidade, produtividade e produção. Tá? A ordem de serviço nada mais é do que o que o nome está dizendo, uma ordem de serviço. É um documento que contém uma tarefa a ser executada, está dizendo ali mais ou menos as etapas, né, dessa tarefa, contém também informações de identificação, onde vai ser executado isso, não exatamente quem vai executar, né, mas o que vai executar e, de certa forma, como vai fazer, né? Ela diz também se tu tem que seguir algum procedimento, algum checklist, ou algo do gênero. E ali tu tem campos onde tu preenche quem executou, tempo que levou, o que fez, peça que trocou, etc. É problema, causa, solução, sei lá, existem vários tipos de ordem de serviço. Ah, beleza. Isso tem a ver com a EI? Nada. Tem nada a ver com a EI. Então, essa comparação não tem sentido. Então, se eu tenho material, planejamento e o ativo, nada justifica a parada do ativo. Assim como no, vamos analisar essa parte da frase, assim como no OEE, se eu tenho material, planejamento e o ativo, nada justifica a parada do ativo. O que ele está dizendo? Que se eu tenho tudo, o ativo não precisa parar. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Isso não tem o mínimo sentido. O OEE, ele vai ter paradas de manutenção, paradas de operação, calculadas, né, no Mi 1 e no Mi 2, né? Na parte em japonês se conhece assim, Mi 1, Mi 2 e Mi 3. Se eu não me engano, Mi 1 é produção, Mi 2 é produtividade, Mi 3 é qualidade, tá? Tu vai ter lá parada em disponibilidade, né? De manutenção, em disponibilidade de operação. Tu vai ter diminuição de velocidade no Mi 2, na produtividade, né? E isso pode ser causado pela operação ou pela manutenção, né? A parte de setup de máquina, startup de máquina, isso vai entrar na parte de produtividade ou produção, depende muito, cada empresa faz de um jeito. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Eu ter material, planejamento e o ativo, ele comparar igual. Essas coisas não têm sentido. Então, só que o mais importante que a gente pensar é o seguinte, ó. O mesmo vale para o OS. Se eu tenho todos os recursos, nada justifica a sua não conclusão. Não é verdade. Eu posso ter todos os recursos, ela pode estar planejada, e eu não tenho a disponibilidade da máquina.
Se a operação, se eu não conseguir casar a parada do equipamento, né, na programação, da próxima semana, ela não vai ser executada. Isso já é uma justificativa, e a principal justificativa, porque tu não consegue fazer a ordem de serviço, porque tu não tem disponibilidade de máquina. Então isso justifica, sim, a sua não conclusão. Não existe nada, não há nada, como é que é? Nada justifica a sua não conclusão. Não, isso é o principal e o que mais justifica a sua não conclusão. Tu não ter disponibilidade da máquina. E é o que acontece com os setores de PCM de vocês. Vocês não conseguem executar o serviço, porque vocês não têm todas as máquinas disponíveis como vocês querem. Por quê? Porque a máquina está lá para produzir, não está lá para dar manutenção. Bom, vamos avançar. Tá, mas o que é backlog aqui? Basicamente, o backlog é um indicador que mede a capacidade de cumprimento de uma OS, de uma equipe de cumprimento de OS de uma equipe de manutenção. Inclusive, é realmente um indicador interessante para suscitar a contratação de mão de obra. Blá, blá, blá. Tá. Bom, a gente tem que entender duas coisas. A gente tem serviço que. Se fazer duas separações aqui, primeiro. A gente tem ordem de serviço e solicitação de serviço. Ordem de serviço e nota. Ordem de serviço só tem sentido depois que ela foi planejada. Tá? Enquanto ela não foi planejada, a gente está tratando isso como uma solicitação de serviço ou como uma nota de serviço, né? Mesmo que tenha ganhado um número de ordem, ainda não está planejado, não ganhou o status de planejado. Então, quando ela ganha o status de planejado, ela sai do planejamento e vai para a mão da programação. Por quê? Porque ela pode ser programada. Legal? Legal. Isso tudo é serviço que está na carteira da manutenção. Né? Quando eu vou fazer um cálculo de backlog a gente entende como acúmulo. Esse acúmulo ele vai ser calculado de duas formas. Somente acumulando, de fato. Então, eu tenho 7.000 HH pendente de execução na minha carteira. Então, isso é um backlog, isso é um acúmulo de serviço. Até se você for utilizar o sistema Scrum, né, uma metodologia ágil, você vai ter um backlog, né, numa coluna. Na segunda coluna, você vai ter o executar, executando, executado. Aquilo ali é acúmulo de serviço. A tua capacidade de execução, pouco importa, é acúmulo. Por quê? Porque a palavra backlog significa acúmulo. Tá? Em manutenção, a gente faz um cálculo a mais, que é para entender em quanto tempo eu vou levar, quanto tempo eu vou levar para executar esse acúmulo, esse backlog. E a gente chama isso de backlog também. Então, eu tenho 7.000 HH, né? E eu tenho um HH disponível semanal de 700 HH. Então, eu divido esses 7.000 por esses 700 e vou chegar a 10 semanas. Então, tudo depende de como tu estratifica o teu HH disponível. Se tu estratificar ele por mês, vai te dar o resultado em mês. Se tu estratificar ele por dia, vai te dar o resultado em dia. Se tu estratificar ele por semana, vai te dar o resultado de semana. Que é uma coisa que eu acho que ele não menciona aqui. Então, qual é o meu HH disponível semanal? Então, vou pegar esse exemplo que eu estou dando para vocês. 700, 7.000 eu tenho de acúmulo, né, de trabalho acumulado, distribuído em X ordens de serviço, não sei quantas, e eu tenho 700 disponível na semana. Se eu dividir 7.000 por 700, eu vou chegar a 10 semanas. Eu tenho 10 semanas de trabalho. Então, se parasse de entrar a ordem, né, a partir de agora, que não vai parar nunca, né, ou solicitação, desculpa, eu teria 10 semanas de trabalho para conseguir diminuir esse backlog. Então, como tu tem uma taxa de entrada semanal de solicitações de serviço, de notas, e elas vão se transformando em ordem de serviço, etc., mas o teu backlog pode tender ao infinito, pode estar estabilizado, ou pode estar tendendo para baixo, etc. Mas isso é uma coisa muito sutil de interpretação, não é tão simples assim. Mas eu já dei uma pulada aqui. Então, backlog é acúmulo. Então, a gente pode enxergar de duas formas. Ou só acumulando a carga de trabalho, né? Ou fazendo um cálculo para tentar entender a minha capacidade de execução desse backlog. Em quanto tempo eu vou levar para executar esse backlog? Então, pode calcular de duas formas. Tá?
Então ele aqui está baseado no SMRP, né, a sua sexta edição, que o backlog total, né, trabalho pronto dividido por capacidade da equipe. Exatamente isso, é assim que calcula. Mas não necessariamente precisa ser trabalho pronto, tá? Pode fazer o cálculo de trabalho pronto, mas não necessariamente trabalho pronto. Porque o que tu precisa para calcular o backlog? HH. Eita, HH. O que é HH? HH significa hora homem. Hora homem. Hora vezes homem. Então, hora vezes número de pessoas, né? Isso que significa HH. Então, o trabalho pronto aqui, o que ele quer dizer? Planejado. Então, ó, o trabalho está planejado de uma equipe. Tu tem um planejador de mecânica e tu tem uma equipe de 10 pessoas que tu está planejando para ela. Então, teu acumulado de trabalho que já está planejado, tu pode pegar ele e dividir pela equipe de execução, porque aí tu vai ter o tempo, né, de serviço necessário para executar aquela carga de trabalho. Então, trabalhos prontos são ordens planejadas, já falei disso aqui. E a capacidade da equipe pode ser entendida como capacidade bruta, é capacidade nominal, tá? O que é nominal? É o tempo mensal que tu contratou o ser humano. Então, normalmente é 220, pela nossa CLT, né? Então, 220 horas mensal, tu vai dividir isso aqui por semana, vai te dar um número. Não vou fazer aqui porque estou sempre pulando. Mas aí, semana, geralmente divide por 5, né? Ou tu vai calcular semanal, 44 semanal, é 44 semanal. Então, tu vai ter 44 horas semanal disponível, normalmente, né? E aí, tu vai debitar compromissos indiretos de compromissos diretos. Compromissos indiretos são férias, treinamentos, etc. Perfeito, é isso mesmo. Então, quando tu pede o HH disponível para o teu chefe da tua oficina, ele vai olhar para frente, eu preciso do HH disponível da próxima semana. Ele vai olhar quem está de férias, quem está afastado, etc. Vai descontar isso e vai te dar o HH que ele tem disponível. Ele vai ver, eu tenho nas 44 horas semanal de semana que vem, eu não tenho 10 mecânicas, eu vou ter 8. Né? Porque um vai estar em treinamento, o outro está com atestado. Aí tu vai te multiplicar 8 vezes 44, ele vai te dar o HH disponível. E esses compromissos diretos aqui é interessante, talvez a principal colocação desse post é essa aqui, porque isso aqui não é todo mundo que coloca. Que são os compromissos, né, em OS não planejados, como a média do tempo da corretiva semanal. Então, isso aqui, tu tem que levar em consideração a média do tempo em corretiva semanal, porque senão o teu cálculo fica errado. Por que fica errado, Bruno? Porque se tu não considerar, se tu pega todo o teu quadro tem de manutenção planejada e manutenção corretiva, e tu tem lá disponível, né, na semana, 10 homens, 44 horas semanais. Tu tem 440 horas HH disponível. Só que tu tem 140 horas de médias de corretiva. Então, naquela semana, na média, geralmente tem 140 horas de corretivo. Então, tu não tem 440 disponível. Tu tem 300 só, porque o resto vai ser consumido pela corretivo. Então, o que algumas pessoas falham calcular fazer esse cálculo de backlog? Elas não levam isso em consideração. Não levando isso em consideração, acaba que tá falso o teu cálculo. Por quê? Porque tu tá calculando que tu tem uma capacidade de execução muito maior do que na realidade tu tem, que ela é muito menor. Se o teu cálculo de backlog é feito só com a tua equipe de manutenção planejada, e ela não atende manutenção corretiva, tu não precisa levar isso aqui em consideração, tá? Agora, se sim, tu precisa levar em consideração. Bom, e por último aqui ele fala que é saudável um backlog de 2 a 4 semanas. Isso é discutível, eu entendo que não. Um backlog de 2 a 4 semanas é muito pequeno, não é um backlog grande. Por quê? Porque tu não tem disponibilidade de máquina. E tu não tendo disponibilidade de máquina, tu tem que buscar opções dentro do quadro, do parque fabril da empresa para ocupar a tua mão de obra. Né? Então, não tem muita. Isso é uma coisa importante entender. Nem tudo é definição estratégica de importância e criticidade. Às vezes é simplesmente ocupar a mão de obra. Por quê? Porque os equipamentos não estão disponíveis. Né? Então, um backlog muito pequeno,
ele vai acabar te tirando opção de trabalho e isso vai fazer tua mão de obra ficar ociosa. Então, dentro dos parâmetros coerentes, é recomendável medir semanalmente. Também entendo que seja recomendado medir semanalmente. Depende da indústria, depende do lugar, depende da estratégia de manutenção. Se tu tem uma estratégia de manutenção onde tu tem parada de manutenção, o backlog ele vai acumular de fato. Ele vai acumular, vai acumular, vai acumular, na parada tu vai diminuir ele, né, então depende muito da estratégia. Definir arbitrariamente de 2 a 4 semanas, que é um período muito pequeno, inclusive o Gil Branco Filho, no livro dele, Indicadores de Manutenção, se eu não me engano, ele define como período ótimo entre 4 e 6 semanas, mas também faz uma ressalva dizendo que depende muito da indústria, depende da estratégia de manutenção. Então, não é uma coisa que pode ser definida de forma arbitrária, né? Não está escrito em pedra. Bom, e aqui, vamos pegar essa última parte aqui, onde ele diz que fora desses níveis, né, ou qual nível, 2 a 4 semanas, você pode ter problemas. Um backlog muito baixo demonstra que a equipe está sobrecarregada. E um backlog muito alto é um sinal de um aproveitamento incorreto da mão de obra. Então, isso aqui está invertido. Quando o backlog está muito alto, né, pode significar que a equipe está sobrecarregada. Pode significar, não necessariamente. Né? Não necessariamente ela está sobrecarregada, mas ela está com a demanda de trabalho muito alta. Né? Então, se ela está com a demanda de trabalho muito alta, teu backlog está muito alto, né? Vamos botar aqui, ó. Esse aqui é o teu backlog. Ó. Usa minha canetinha, porque senão eu não uso a caneta, né? E a tua capacidade de execução é assim, né? A capacidade de execução pequena. Existe esse gap aqui, né? Essa diferença muito grande. Então, tu pode medir essa diferença em HH, ou em semanas, ou em dias, ou em meses, ou em anos. Tu pode medir isso do jeito que tu quiser. Então, uma das confusões que esse post está fazendo, que muitas pessoas fazem, é tentar dizer, em resumo, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o cálculo do backlog só é backlog quando tu pega a carga de trabalho e divide pela tua capacidade de execução. Se não é assim, não é backlog. É isso que ele está dizendo. Não é verdade. Não é verdade. O serviço acumulado é backlog. Né? Então, ainda na definição do Gil Branco Filho, né, ele fala que o backlog representa o volume de trabalho pendente, geralmente medido em horas homem ou em quantidade de ordens de serviço, né, que a equipe de manutenção precisa executar. Então, o backlog é a carga de trabalho acumulada que ainda não foi executada, mas que já está identificada, registrada e aguardando planejamento ou execução. Então, foi o que eu falei, né? Tem uma carga de trabalho que está aguardando execução, já foi planejada. Tem uma carga de trabalho que está aguardando planejamento e, consequentemente, depois execução, né? Programação e execução. Mas isso já é uma carga de trabalho da manutenção, não tem como fugir disso. Não tem como fingir que não é atividade da manutenção. Não, eu não posso medir um backlog só com o que está planejado, até porque eu não consigo nem pegar a ineficiência do planejamento. Né? Porque um backlog baixo para execução, backlog planejado baixo, pode ser ineficiência de planejamento. O planejamento não está planejando a contento. Né? E essa ineficiência do planejamento não necessariamente é a ineficiência dos planejadores. Né? Pode ser que a carga de trabalho esteja muito alta. Legal? Legal. Então, aqui está invertido, que nem eu disse. Né? Então, um backlog muito baixo, ele vai dizer que pode existir uma ociosidade da mão de obra. Não que ela está sobrecarregada, que nem está aqui. Isso está errado. Não é que ela está sobrecarregada. O backlog está baixo, tua carga de trabalho futura está baixa, como é que tu vai estar sobrecarregado? Não está sobrecarregado.
E um backlog muito alto é o sinal de aproveitamento incorreto de mão de obra. Um backlog muito alto, isso aí tá errado, né, mas um backlog muito baixo, aproveitamento incorreto. O backlog está baixo não significa que se ele está alto, não tem nada a ver com tu aproveitar a mão de obra incorretamente, né, porque ele pode estar alto por N motivos. O que aumenta um backlog, às vezes erros estratégicos de manutenção aumentam um backlog. Se tu não tem alguns planos de manutenção, porque tu definiu estrategicamente que não ia ter, esse backlog vai aumentar, obviamente, porque os inspetores vão identificar mais problemas. Se a tua operação é uma operação depredatória, tu vai ter mais problemas. Por quê? Porque vai se identificar mais problemas, a operação vai identificar, a inspeção vai identificar, vai aumentar, vai jogar esses problemas, né, em forma de notas ou solicitações de serviço para manutenção, o gatekeeper vai classificar, vai priorizar, vai classificar a prioridade, vai priorizar, vai entrar para a carteira da manutenção, tu vai ter que executar isso de alguma forma. Mônica, vocês estão me ouvindo? Perdi meu fone. Então tu vai ter que executar isso de alguma forma, não tem como fugir. Então, um backlog ele está alto, pode ter N motivos, mas nenhum deles é um aproveitamento incorreto da mão de obra. Na realidade, até tem um certo sentido no aproveitamento incorreto da mão de obra, no sentido de tu colocar a tua mão de obra para fazer outras coisas que não o escopo principal de trabalho da tua manutenção. Por exemplo, ao invés de estar executando serviço na área, tu está fabricando peça. Começa a fazer uma manufatura, uma caldeiraria dentro da tua manutenção. Então, tem mecânicos de manutenção que estão fabricando peça ao invés de estar atendendo ordens de serviço na área. Então, o backlog vai aumentar. Ou tu tem eletricista montando o quadro, ao invés de ter eles atendendo chamados e ordens de serviço que são dos equipamentos na área. Ou instrumentista, sei lá, óbvio que o teu backlog vai aumentar nesses casos. Outra coisa que faz o backlog aumentar é a indisponibilidade de equipamento para manutenção. Então, se tu não tem os equipamentos disponíveis, né, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, teu backlog vai aumentar. Por quê? Porque tu tem uma carga de trabalho entrando e tu não consegue dar vazão para ela. Porque para te fazer serviços em equipamentos, eles precisam estar parados. 99% dos serviços precisam que eles estejam parados. Só que parar para a produção, então isso é um desafio de programação. Legal? Acho que foi a última parte. Então, aqui eu trouxe, né, algo que eu escrevi em 2021, acho, se eu não me engano, a respeito de backlog, que primeiro essa definição, né? Backlog é a palavra que utilizamos para descrever uma lista de serviços, atrasados ou não, que estão aguardando para serem executados, ou seja, carga de trabalho futuro acumulado. Em inglês, essa palavra significa atraso ou acúmulo. Então, pode ser serviço... Porque tem algumas pessoas que não consideram como backlog serviços que não estão em atraso. Isso é errado também. É acúmulo de serviço. Se está atrasado ou não, não importa, mas é acúmulo de serviço. Tem que ser executado pela manutenção. Né? Então, qual é a composição de um backlog? Né? Um backlog de manutenção ele é composto por vários tipos de solicitações de serviço e ordens de serviço. Solicitações de serviço não planejadas, né? Carga de trabalho das solicitações de serviço aprovadas e que ainda não foram planejadas. Dentre essas, se enquadram as solicitações com os seguintes status: aprovadas, planejando, aprovisionando. Então, aqui ela está aprovada, está na carteira do planejador. Aqui o planejador está planejando, aqui o planejador planejou, está aguardando chegar material. Então, isso aqui são solicitações de serviço que ainda não estão planejadas, mas elas já estão com a carga de HH, né? Já estimou o HH dessa ordem. Estimou o HH dessa ordem, dessa solicitação, tu já consegue colocar ela dentro do backlog, que o Ninho disse. A única informação que tu precisa para te colocar uma solicitação, uma nota, uma ordem de serviço no cálculo do backlog é o HH. É hora homem, homem hora. Ou homem hora. Outra parte que faz parte do backlog, outro componente do backlog é a solicitação de serviços planejadas. Então, que já são OS, né, que eu coloquei aqui. Então, aqui, ó, não planejada, planejada, ordem de serviços de planos de manutenção atrasados que precisam ser executados, tem que entrar no backlog. Ordem de serviço de plano de manutenção
Então, se tu tem um plano de manutenção para ser executado na próxima semana, no próximo mês, tem que entrar no teu cálculo de backlog. E aqui o que eu coloquei como ressalva? Aqui devemos retirar o HH que atenda os planos de manutenção preventiva. Acredito que seja a melhor maneira de levar em consideração a carga de trabalho dessas ordens no futuro. Então, se eu tenho uma equipe que atende esses planos de manutenção, eu posso debitar isso e tirar isso aí do cálculo. Mas se não, não. Se eu vou calcular isso inteiro, não tem que tirar, tem que levar em consideração. Então, o cálculo do backlog total. O cálculo do backlog total é o somatório do HH de planos preventivos, mais o somatório de HH de solicitações de serviços aprovadas, dividido pelo HH disponível semanal nominal, menos a média da corretiva, que eu falei lá atrás, média do tempo de HH corretivo consumido, tu tem que calcular isso. A tua equipe de corretiva está sendo considerada aqui para esse cálculo de backlog, vezes o fator de correção, que eu não falei, mas isso pode ser o FC, fator de correção, ou o FP, fator de produtividade. O que, que é isso? Isso aqui é uma porcentagem de tempo ou de HH que a gente debita da nossa capacidade de execução para compensar trocas de trabalho, pessoal indo no banheiro, ociosidade inerente, etc. Então, em resumo, ninguém trabalha 44 horas semanal, né? Produtividade aí vai ser produtividade vai ser 0,4, 0,5, depende de quanto tu mede, né? Se tu vai medir o Iron Time, vai medir mão na chave, se tu vai medir só a apropriação de mão de obra em ordem de serviço, considerando o Iron Time, né, se o cara está agregando valor ou não. Então, eu acho que é meio que loucura, né, tu considerar só a mão na chave, tu vai baixar isso para 0,30, não tem sentido, porque é trabalho inerente, tu não está fazendo um estudo de produtividade, né, tu não quer baixar o MTTR dessas atividades, né? MTTR não, né? MTTR, exatamente. Dessas atividades, tu quer simplesmente saber o tempo que eu posso contar com esse equipe de execução para executar essas ordens de serviço. Então, normalmente a gente vai trabalhar entre 0,7 a 0,85 ou 0,6 a 0,8. Então depende muito, isso aqui tu vai ter que fazer um estudo para definir o teu fator de correção ou o teu fator de produtividade. Se tu tem um estudo de produtividade, não considera só mão na chave, porque nem o planejador, quando planeja a ordem de serviço, está considerando só mão na chave. Não existe isso. Mas tu precisa fazer um estudo que é um fator de correção para te também não te enganar, porque ninguém trabalha 44 horas semanal. Se tu considerar só 44 horas semanal direto, esse cálculo vai dar errado. Então, assim que tu faz o cálculo do backlog. Por quê? Porque tudo isso consome HH, né? Improdutividade consome HH, plano preventivo consome HH, manutenção corretiva semanal consome HH, essas coisas consomem HH. Né? Então, precisa levar isso em consideração e isso vai te dar aí um cálculo de backlog mais assertivo. Então, backlog, né? Backlog é um indicador que mede acúmulo. Ele pode ser medido em número de ordem de serviço, em horas de trabalho, em HH, né? Em semanas, em dias, em anos. Então, quando eu adiciono, né, a minha capacidade de execução, eu só estou mudando, de certa forma, a, a unidade. Então, eu deixo de medir em HH e passo a medir em dias. Mas é a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. E ele serve muito para te perceber que se tu aumentar a tua mão de obra, tu diminui o tempo que tu leva para executar os serviços. Mas não é simples assim. Por quê? Porque precisa que os equipamentos estejam disponíveis. Se eles não estiverem disponíveis, tu não vai conseguir te dar. Então, não é tão simples assim. Mas eu botar... É a mesma coisa... Pensa o seguinte, ó. Tu tem que trocar a fechadura de uma porta. E aí tu bota um cara para trocar a fechadura da porta.
uma pessoa para trocar a fechadura da porta vai levar 2 horas. Se tu botar 2 pessoas, não vai levar 1 hora, vai levar 1h30, 1h25. Se tu botar 3, 1h20. Se tu botar 4, 1h20, não vai mudar. Chega um momento que não tem como baixar mais o tempo de execução do serviço, né? Só aumentando pessoas. Então, o incremento de pessoas na diminuição do tempo de uma tarefa, ele tem um limite. E a mesma coisa na diminuição do tempo do backlog, porque quanto mais pessoas tu adicionar, né, ali no denominador para dividir, né, vai te dar matematicamente uma diminuição de carga de trabalho futura, né? Então, em tempo, né? Então, ao invés de levar 1 mês, eu levaria 15 dias. Mas tu não vai ter todos os equipamentos disponíveis para fazer. Tá entendendo? Às vezes tu não vai ter todos os recursos disponíveis. Aí o recurso eu não estou falando de peça, insumo, estou falando de guindaste, caminhão, muque. Essas coisas vão se atropelar. E não tem nem sentido tu diminuir esse backlog, às vezes, nessa velocidade. Então, isso é só para te refletir. Tem que tentar entender o seguinte: não existe análise de backlog sem ter uma percepção de estratégia de manutenção. Se eu tenho overhauls periódicos, se eu tenho paradas de manutenção periódicas, tudo isso vai mudando a interpretação que tu faz do backlog. Isso é importante entender. Então, em resumo, na minha concepção, postagem confusa, com algumas contradições. E aí, se você quer escrever, é importante você ler o que escreveu, porque senão, às vezes, acaba dando esse tipo de problema. Mas a intenção, assim, conhecimento é uma coisa que só a intenção não basta. É importante ter um pouco de responsabilidade com o que a gente está escrevendo, né? Porque pessoas leem, pessoas tomam decisões a partir daquilo que a gente escreve, pessoas passam o que a gente escreve adiante. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse quadro, né? Se gostaram, né, curtam, compartilhem aí, se inscrevam no canal para dar uma força. Vamos ver se a gente chega aí a 1.000 inscritos em 2025, se tudo der certo. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.